Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, como prometido no último vídeo, nós vamos falar sobre a diferença de um trabalhador declarado aqui na Bélgica para um trabalhador com a função de sócio ativo. Mas antes da gente entrar no vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever no canal. E aqui quem vos fala é Jeane Amorim e eu sou do canal Sobrevivendo na Bélgica. Se você ainda não é inscrito, por favor, tecle o seu dedinho lá, se inscreva e fique por dentro de tudo que acontece na vida de um brasileiro que tenta ganhar a vida aqui na Bélgica. No último vídeo eu tinha prometido para vocês que eu ia falar sobre a diferença de um trabalhador declarado, que no Brasil é como se fosse o carteira assinada, tá, gente? O trabalhador declarado quer dizer isso, que ele vai ser contratado por uma empresa e essa empresa vai pagar as leis sociais dele, que seria como se fosse os nossos descontos lá no INSS, mais ou menos isso, tá bom? E o trabalhador sócio-ativo, quando ele vai dar entrada na comuna, ele pode optar entre uma dessas duas opções. Se ele optar pelo de sócio-ativo, aí ele vai ser trabalhador autônomo, tá, gente? Ao invés dele ser contratado por uma empresa, ele vai ser autônomo, ele vai ser dono da própria empresa dele. Esse trabalhador sócio-ativo, ele pode trabalhar em outra empresa, tá bom, gente? Ele pode trabalhar em outra empresa, que ele entra como sócio-ativo, mas ele é funcionário, e não ganha como um funcionário declarado, ele vai ganhar como sócio-ativo. E também tem a opção de você abrir a sua própria empresa. Você pode abrir a sua empresa de construção civil, você pode abrir a sua empresa de cabeleireiro, você pode abrir a sua empresa de contabilidade, você pode abrir a sua empresa que é ligado no ramo da estética ou de vendas, seja lá o que for, você pode abrir com esse sócio ativo. Só que, antes que vocês me perguntem, qualquer um dessas duas opções você tem que estar legalizado na Bélgica, tá? Você não consegue ser contratado por uma empresa belga se você estiver ilegal aqui. E você também não consegue esse título de sócio ativo se você estiver ilegal aqui. Ambos necessitam da cidadania europeia, tá bom? Nacionalidade europeia. Se você for descendente de italiano, se você for descendente de português, ou se você ser descendente de espanhol, ou outra nacionalidade qualquer, ou se você casou com europeu, você pode entrar em uma dessas opções aqui, tá bom? E quanto que ganha um declarado, Jeane? Ai, meu Deus, se eu for trabalhar declarado, me expliquei o que acontece? Vou explicar primeiro o declarado, depois eu vou explicar o associativo, tá bom? Aqui na Bélgica, as empresas, elas têm um X de funcionários que elas podem ter de associativo, não podem ser muitos, eles precisam também de funcionário declarado. Então, se você for contratado como declarado, você vai ganhar o salário mínimo, né, que é igual eu falei para vocês, 1.600 euros. Acontece que dependendo da profissão você ganha um pouco mais, isso vai depender muito da empresa que você vai trabalhar e da sua profissão. Mas digamos que você vai ganhar os seus 1.600 euros. Se você for ganhar o salário mínimo, de 3 em 3 meses aqui na Bélgica, a gente tem que pagar as leis sociais, que são, dependendo da sua profissão, o do meu marido, que trabalha na construção civil, que é plafonador, o dele tá, a lei social dele fica por volta de 850 euros a cada 3 meses, tá bom? A cada 3 meses ele tem que pagar para a partena profissional 850 euros. Mas, anualmente, daí por volta de 3 vezes 8, 2.400, quase 2.600 euros só de leis sociais, tá? É o que a gente por ano paga, um trabalhador declarado paga, perdão, uma empresa que vá te contratar vai pagar suas leis sociais, porque você vai ser um trabalhador declarado, você não paga, a empresa que paga para você, tá bom? Já vem descontando isso na sua ficha de pagamento. Mas o trabalhador associativo, ele é que tem que tirar do próprio bolso e pagar. E se ele não pagar essa lei, o que acontece? Se ele não pagar, aí o governo vai mandar uma cartinha de rapel, lembrando ele que ele tem que fazer esse pagamento, efetuar esse pagamento até data X. Se ele não pagar, aí vem outra cartinha falando que ele tem que quitar isso até tal dia, porque senão, o próximo ano,
já fica difícil para a gente usar a Mutuelle, que é o nosso plano de saúde, já barra ele de entrar nos trabalhos, porque muitos têm que passar na catraca, como se fosse uma catraca de bus, de ônibus, você passa o cartãozinho ali, que é a sua residência belga, e você entra. Quando a sua lei fiscal, lei social está em atraso, muitos dessas catracas avisa que você não tá, que você está devendo, e o condutor dessa obra vem e fala, olha, você não pode entrar porque você está devendo o governo, ou seja, te aperta para todos os lados. Então você tem que andar muito na linha mesmo. E o que acontece se você não pagar? Só vai ser ladeira abaixo. Por quê? Se você não pagar suas leis fiscais, como eu já falei, você fica impedido de usar o plano de saúde. Aí depois de um certo tempo você também não vai poder declarar o seu imposto de renda. Aí daqui a pouco você não vai poder, porque aqui na Bélgica uma coisa puxa a outra. Então você tem que fazer de tudo para você andar na linha. Você conseguir pagar ali tudo direitinho. Você evita muita dor de cabeça se você for trabalhar declarado, porque essa parte burocrática é a própria empresa que trata. Você só trabalha, recebe o seu dinheiro e amém. Mas se você for trabalhar dissociativo, você tem que ter muito cuidado para você se organizar financeiramente e dar conta de pagar essas leis fiscais na data certa, no período certo, porque depois vai virar uma bola de neve. Tirar 800 euros de uma vez é fácil? Não. Então, o que você faz? De todo mês você tira X e chega no final dos 3 meses, você tem ali aquele dinheiro para pagar sem estar apertando e tendo que tirar de um salário só, tá bom? Mas é difícil achar trabalho de declarado? Não, não é difícil e também não é difícil trabalho associativo. Ambas têm muitas opções de trabalho, só que ambas você tem que ser muito sério nas suas coisas. Por quê? Porque o belga preza muito pela sua seriedade, pela sua responsabilidade, pela sua pontualidade, pela sua a sua profissão. Se você fizer o seu trabalho com excelência, nossa, eles te dão cada vez mais espaço se você for um profissional assim. Mas se você for chegar atrasado, se você não entregar um trabalho de acordo com o que foi pedido, isso também não vai te ajudar muito no seu plano de carreira aqui, tá bom? Mas cada um, eu creio que vem para cá com um intuito, que é um intuito de melhorar de vida, de evoluir, de crescer, de aprender outras coisas, e é claro que eu sei que a gente vai fazer de tudo para fazer tudo da melhor forma possível, né? Porque se fosse para não fazer bem feito, a gente nem teria saído do Brasil. Eu penso assim, eu espero que todo mundo que venha pense assim também, tá bom? Então, essas são as diferenças do trabalhador declarado para o trabalhador associativo. Se você ficou com dúvida, me chama lá no WhatsApp Business, entra lá no meu Instagram, no direct. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, segue lá. É Giane Sobrevivendo na Bélgica. Deixa lá o seu recadinho. Fala, eu vim do YouTube, que eu vou mandar um recado para você também, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se vier para a Bélgica futuramente precisar de assessoria, conte comigo. Nós estamos aí com a nossa assessoria aberta e vai ser um prazer atender todo mundo. E lembrando que para você que está saindo do Brasil, é necessário e obrigatório você adquirir o nosso e-book Como Sobreviver na Bélgica. Gente, eu fiz esse e-book com um passo a passo minucioso, pensando nos perrengues que eu passei aqui. Porque se eu tivesse um livro desse para ler quando eu cheguei aqui, eu tinha evitado muita dor de cabeça, eu tinha perdido muito menos tempo, tá bom? Então fica a dica, tá lá na minha bio no Instagram, no link, entra lá, que você vai dar direto ao acesso à página. Então não se esqueça, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, tá bom?